Vamos falar hoje aqui, galera, sobre a importância de uma criptomoeda ter blockchain própria ou não ter blockchain própria. Epaminondas Channel! Seja bem-vindo! Você está no canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Aqui nesse canal você pode sugerir o conteúdo que vai ser apresentado. Comenta aí qual projeto, qual entrevista, qual assunto você gostaria que eu trouxesse nesse canal. Qual a importância que eu vejo em um projeto que tem blockchain própria e a importância de um projeto que não possui blockchain, que é um token, que a gente chama de token. Então vamos lá, vamos começar entendendo o lance da blockchain. A blockchain surgiu com o Bitcoin, com a primeira aplicação para dinheiro, daí depois, através da Ethereum, começaram a surgir novas aplicações para blockchain, como, por exemplo, registro de dados, documentos, criação de tokens, criação de NFT, todas essas coisas que nós estamos vendo hoje. Então existem várias blockchains, geralmente cada criptomoeda tem a sua própria rede, a sua própria blockchain. A blockchain do Bitcoin não é a mesma blockchain da Ethereum. Ou seja, a rede do Bitcoin não é a mesma rede da Ethereum. A rede da Ethereum não é a mesma rede da Cardano. A rede da Cardano não é a mesma rede da Solana. Então algumas criptomoedas, alguns projetos, eu acredito que a maioria dos projetos blockchain que possuem contratos inteligentes permitem a criação de tokens. O que são tokens? Tokens são criptomoedas, mas são criptomoedas que não possuem a sua própria rede, são criptomoedas que terceirizam a blockchain. O que leva um projeto a criar um token ao invés de não ter a sua rede própria? Muitas vezes o que leva um projeto a fazer isso é a falta de experiência de programação. Se você parar para perceber, muitos projetos são lançados sem que exista um desenvolvedor especialista em blockchain dentro da equipe. E daqui a um pouquinho você vai entender o porquê que eu considero importante que um projeto tenha uma rede própria e também tenham pessoas competentes para cuidar dessa rede. Um outro motivo que leva uma pessoa a criar o seu próprio token, terceirizar a blockchain, é o fato da segurança. Porque se você utilizar, por exemplo, uma rede da Ethereum, ou rede BSC, rede da Waves, existe uma equipe desenvolvendo a rede dessas criptomoedas. E lá nós temos pessoas competentes que estão fazendo a segurança e atualizando constantemente essa rede. Então, para um projeto pequeno, isso acaba valendo a pena. Como eu falei para vocês, às vezes não tem uma pessoa especialista em blockchain dentro da equipe. Então, e aí, como é que vai fazer a segurança do projeto? Vai ser hackeado no lançamento? Então você quer dizer, vô, que token não é uma criptomoeda promissora? Não é uma coisa que pode valorizar muito, que possa dar certo? Não! Eu não estou querendo dizer isso, eu quero falar para vocês que uma criptomoeda que tem a sua própria rede, a sua própria blockchain, é mais valiosa que um token. E eu já vou explicar isso para vocês, mas antes eu quero avisar aqui que na Bitpreço você consegue sempre encontrar o melhor preço para comprar suas criptomoedas. Na Bitpreço agora a gente tem Bitcoin, Ethereum, Tether, a Cake, tem a Pax Gold, tem a CLP, tem BNB, tem a CBRL, tem Cruzeiro Token. E tem também a AXS da Axie. Se você quiser conhecer a Bitpreço e sempre comprar e vender suas criptomoedas pelo melhor preço do mercado, acesse o link que está na descrição. Então vamos lá, galera. Criptomoeda que possui uma blockchain própria e criptomoedas que não possuem sua própria blockchain. Por que eu considero uma criptomoeda com blockchain própria mais valiosa do que um token que não tem rede própria? Então o primeiro ponto eu já falei para vocês. Geralmente uma criptomoeda que tem uma rede própria, ela tem pessoas especializadas. Especialistas em blockchain, especialistas em desenvolvimento, especialistas em segurança trabalhando em cima desse projeto. Coisa que muitas vezes nós não vemos nos tokens. Se você parar para ver, tem muito token que foi principalmente criado na rede BSC que simplesmente é uma cópia de outro token. Então os caras simplesmente pegam o código, faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Então uma rede com blockchain própria, ela é mais segura, ela tem uma atualização, ela tem um desenvolvimento, ela tem mais potencial. Assim que eu vejo. Outra coisa muito importante a respeito dos tokens é que eles são dependentes da blockchain que eles foram originados. Deixa eu dizer o porquê que isso não é legal. A própria rede da Ethereum é um exemplo disso. Existem vários tokens que foram criados na rede da Ethereum que hoje estão aí, com as mãos amarradas por causa das taxas abusivas, por causa da rede que não é escalável. Porque, meus amigos, se você for transacionar um token que está na rede da Ethereum, você vai precisar ter Ethereum para pagar a taxa.
entendeu? Uma criptomoeda com blockchain própria, quando você transaciona ela, você debita as taxas da própria criptomoeda. Então, quando você vai transacionar um token, você vai mandar aquele token, mas você precisa ter Ethereum para custear a taxa. Você precisa ter BNB para custear a taxa. Você precisa ter Solana para custear a taxa, dependendo da rede na qual está esse token. E não é legal você ficar dependendo do desenvolvimento de outra rede. A equipe que criou um token na rede da Ethereum está dependendo do desenvolvimento da rede da Ethereum, para que ela venha corrigir esses problemas de taxas. E você que é um investidor desse token, você está dependendo do desenvolvimento desse token, dos desenvolvedores entregarem as coisas que eles prometeram, e dependendo também, ao mesmo tempo, do desenvolvimento da Ethereum. Ou seja, o risco aumenta, ele praticamente dobra. Imagina um projeto que está na rede BSC da Binance, por exemplo. Além de estarmos dependendo do desenvolvimento desse projeto, nós dependemos do desenvolvimento da rede BSC e, consequentemente, também dependemos da reputação da Binance. Então, quando você investe em uma criptomoeda com blockchain própria, como, por exemplo, Ethereum, Solana, Waves, BNB, Polkadot, Zilliqa, você está investindo naquele projeto, você está investindo naquela criptomoeda. Agora, se você investe em um token criado nessas redes, você está dependendo do desenvolvimento desse token, que consequentemente também depende do desenvolvimento da rede na qual o token foi criado. Então, por isso que eu considero que o projeto que tem rede própria, ele tem muito mais valor do que um token criado terceirizando essa rede. E quando eu estou falando de valor, eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor da rede. É muito importante. E se você quiser saber o porquê que eu considero isso muito importante, nesse próximo vídeo aqui, ó, eu explico certinho para você. Clica aí nessa bodega.